vamos conversar sobre metas especificamente. Hoje é o nosso quarto vídeo que a gente tem falado sobre meta. Os 3 primeiros foi para dar um alicerce importante, porque não adianta a gente setar um objetivo, um desejo de alguma coisa, pessoal ou profissional, se a gente não está alicerçado, embasado para conseguir aquele processo. Por isso a gente falou os 3 primeiros vídeos. Quem não assistiu pode ir lá no YouTube, assistir no meu canal do YouTube, tem lá os 3 vídeos anteriores. Então no primeiro a gente fala sobre a importância de mudança de comportamento, já que meta é um resultado diferente daquilo que você vem obtendo. Então para você alcançar um resultado diferente, você precisa mudar algumas das coisas da forma que você faz as coisas. E daí eu convidei vocês a conversarem com pessoas próximas para que elas ajudassem nesse processo de dizer o que especificamente você precisa mudar na sua vida em termos de comportamento para você alcançar resultados diferentes. Isso dói, isso é difícil, a gente escuta coisas que a gente não gosta, porque ninguém gosta de olhar para dentro de si mesmo e encontrar coisas ruins, encontrar coisas que precisam ser mudadas, coisas deletérias, maléficas para a gente e para os outros que nos rodeiam. Por isso que eu falo que desenvolvimento é um processo que leva suor, precisa sangrar, precisa querer muito se desenvolver. É diferente de estímulo, que você fica lá, e você consegue, você pode, você consegue. Isso não é desenvolvimento. Desenvolvimento é uma ação que você precisa muito ter consciência daquilo e você precisa então mudar alguns padrões de comportamento. E para mudar padrão de comportamento isso é muito difícil. Não é fácil, mas é possível. E é melhor ainda quando a gente faz isso de forma coletiva, com mais gente nos amparando, quando a gente pode trocar a figurinha. Daí no segundo vídeo a gente falou especificamente sobre planos de ação. Então pegar esses comportamentos que as pessoas que convivem com a gente nos alertaram de que, olha, você faz isso ou aquilo, isso precisa mudar porque não é um comportamento que te ajude a alcançar resultados diferentes. Então vamos para o prático. Vamos escrever planos de ação. O que são os planos de ação? São ações efetivas que você vai desenhar com dia e hora marcada durante a sua semana, durante o seu mês, durante o seu semestre, que vão te ajudar naquele processo de mudança, naquele processo de se tornar uma pessoa melhor, naquele processo de se tornar um pai mais presente, um marido mais presente, um amigo mais presente, um profissional melhor que dê mais atenção para o seu cliente, enfim. Então são as ações efetivas que você vai fazer. Foi o nosso segundo vídeo. O terceiro vídeo, que foi segunda-feira passada agora, a gente conversou então sobre processos de você olhar para suas próprias necessidades. A gente tem que estar então abastecido para conseguir mudar, para alcançar um próximo estágio, alcançar resultados diferentes dos quais a gente vem obtendo. E daí a gente postulou 4 níveis de necessidade. Primeiro, de sustentabilidade, que é gerido pela nossa saúde física. Então eu pedi para vocês escreverem planos de ação relacionados à saúde física, qualidade de sono, qualidade de alimentação, exercício físico que você vai implementar ao longo desse ano com atividade aeróbica, porque isso te deixa mais energizado, ajuda você a cuidar da sua saúde. Eu sempre digo, não adianta você postular uma meta para o seu ano que seja só profissional e se esquecer da sua saúde, esquecer do seu descanso, esquecer do seu lazer, esquecer das suas férias. O segundo nível de necessidade é a necessidade de segurança, que é gerenciada pelas suas emoções, pela sua saúde emocional. Daí eu pedi para vocês se lembrarem das atividades que levam vocês a evocarem emoções positivas. Que tipo de emoção? Paz, otimismo, alegria, felicidade, enfim. Por quê? Porque o que a gente sente interfere especificamente no que a gente faz. Vou repetir, aquilo que a gente sente, a forma que a gente está emocionalmente, interfere de forma prática no que a gente faz. Portanto, se você olhar para trás e observar situações de vida onde você estava bombando, produtivo, conseguindo trabalhar numa boa e se lembrar do que você sentia naquela época, certamente você vai reconhecer emoções positivas que estavam te ajudando a ser produtivo daquela forma, a vencer os desafios que você encontrava no seu dia a dia. E escrever atividades então que te levem a essas emoções positivas e colocar essas atividades também como planos de ação para o seu ano de 2020. Às vezes escutar uma música tranquila, ler um determinado tipo de livro, presença de amigos, estar na presença de amigos, eu não sei o que te energiza,
Você que sabe o que você faz que te deixa no estado emocional positivo. Para algumas pessoas a oração, a meditação, enfim, estar na presença de familiares, não sei. Você que tem que escrever e colocar isso como plano de ação com dia e hora para você se tornar produtivo para alcançar então as metas que a gente vai escrever hoje, ou pelo menos vai ter a formação técnica para entender como é que a gente escreve as nossas próprias metas. E também pedir para você se lembrar das situações que evocavam em vocês ou que evocam em você emoções negativas. Por quê? Porque daí a gente vai escrever aquelas que podem ser evitadas. Se eu posso evitar uma determinada reunião, evitar a presença de uma pessoa que é uma pessoa tóxica, que só reclama, se eu posso evitar coisas que me deixem triste, que me deixem para baixo, ou que me deixem pessimista, ótimo, então eu escrevo lá que eu vou evitar aquilo. Certas situações, no entanto, a gente não consegue evitar. Eu tenho uma reunião com um cliente que é um cliente mais exigente, um cliente que eu sei que ele vai me cobrar um pouco mais, e isso me tira um pouco do sério. Não dá para eu evitar, mas o que eu posso fazer antes disso para evocar então emoções pacificadoras que me deixem tranquilo durante aquela reunião, para melhorar, para ficar com um estado emocional bacana, para me manter produtivo depois da reunião. O terceiro nível de necessidade de autoexpressão, que é gerenciada pela nossa saúde mental. E como é que a gente gerencia a nossa saúde mental? Através de foco, colocando foco nas nossas atividades. Eu pedi para você se lembrar do seu ambiente de trabalho, o que você pode tirar que leva você à distração. Hoje é um desafio a gente se manter focado por um determinado período de tempo. Período esse que os especialistas consideram em torno de 90 minutos. É o máximo que você consegue ficar ali focado, fazendo o que você precisa fazer. Por que é um desafio? Porque o WhatsApp chama toda hora, as redes sociais, chega e-mail, enfim. Mas o que você pode, como você pode mexer no seu ambiente de trabalho para diminuir esse tipo de distração, para você se manter focado 90 minutos, uma ação por vez. E a cada 90 minutos tirar breaks de 10 a 15 minutos para poder arejar na tua cabeça. Isso vai facilitar, vai melhorar a sua saúde mental para você poder então escrever as suas metas. Tudo isso tem que levar à formação de planos de ação. E por último, a nossa quarta necessidade, que a gente conversou no último vídeo, que é a necessidade de significância, que é gerenciada pela nossa espiritualidade. Então eu pedi para você escrever planos de ação onde você consiga colocar a sua espiritualidade a serviço do outro. Então, enquanto a gente fala das três primeiras necessidades, são voltadas ao self, voltadas a nós mesmos, porque é a mesma coisa do princípio do oxigênio. Eu preciso estar abastecido para ter o que oferecer para o outro, mas oferecendo alguma coisa para o outro é a única forma de eu expandir a minha identidade, expandir o meu senso de propósito aqui na face da Terra. Então precisa escrever planos de ação daquilo que vai te deixar mais espiritualizado. O que você pode fazer para se colocar mais na presença de Deus? Como é que você pode usar essa presença de Deus na sua vida para fazer pelos outros, pelas outras pessoas com as quais você convive, tanto num ambiente pessoal, na sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus amigos, quanto no ambiente profissional. Como você pode ser um profissional melhor para o seu cliente? Afinal de contas, o cliente não é só aquele que paga as suas contas. Não, o cliente é um outro ser humano, com outras necessidades, com outras crenças, com outras dificuldades, e você está ali para quebrar o galho dele. Afinal de contas, trabalhar não é nada mais do que quebrar o galho do outro a partir de uma função específica que você executa melhor do que ele, uma função pela qual você estudou, uma função que você tem mais facilidade para resolver o problema dele. É isso, é a relação profissional, é muito mais do que uma relação financeira. Então olhar para o outro, para o teu cliente, como um ser humano é muito mais espiritualizado do que simplesmente olhar para aquele que paga as suas contas, porque isso não é sustentável. Quando você olha para o cliente e lembra só do retorno financeiro que ele te dá, ele tem que sair satisfeito, tem que ser uma experiência positiva, e você só consegue isso à medida que você se coloca de fato a serviço dele. Por que eu estou falando tudo isso? Para fazer um resumo dos últimos 3 vídeos, para fazer sentido então o que a gente vai falar hoje, que é especificamente como escrever as nossas metas. E por que as metas são importantes? Porque se você está vivo, meu camarada, minha camarada, você tem obrigação de se tornar uma pessoa melhor. Você tem que se esforçar para ser um ser humano melhor, para ser uma mãe melhor para os seus filhos, para ser um amigo melhor, mais presente,
para ser um profissional melhor. Então, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, se você está vivo, você tem que se esforçar para ser melhor. E você só consegue isso se você seta metas, se você seta desejos, se você olha para frente, para o futuro, e no futuro, nesse ano, eu quero melhorar um ponto que seja. Você não precisa sair escrevendo 30 metas, até porque se você fizer isso, você não vai cumprir. É 1 ponto, 2 pontos no âmbito pessoal, 2 ou 3 no âmbito profissional, para você conseguir de fato focar naquilo e se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, porque do contrário você passa os dias resolvendo o problema e pagando boleto, resolvendo o problema e pagando boleto, apagando incêndio e pagando boleto. É só isso que a gente faz. Se você não coloca a coisa de forma consciente onde você quer chegar, e aí entra uma questão que a gente chama no coaching de estado atual e estado desejado. O estado atual é onde você está hoje, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. E eu vou te dizer uma coisa, o estado em que você se encontra hoje é resultado das suas escolhas passadas, é resultado do que você olhou no passado para agora e estipulou onde você queria chegar. E se você não estipulou nada, é sinal que você foi vivendo dia após dia, mês após mês, semestre após semestre, ano após ano, e as coisas simplesmente foram acontecendo casualmente na sua vida, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você está aqui hoje, você é o único responsável por isso. E vamos parar com essa história de que o governo não ajudou, a crise aconteceu isso. Isso tanto no ponto de vista pessoal quanto profissional. Ah, mas o outro me passou a perna, mas o outro aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não interessa. Assuma a sua responsabilidade de que o lugar que você se encontra hoje é fruto das suas escolhas passadas, e o lugar onde você vai se encontrar no final de 2020 é fruto das escolhas que você fizer hoje. Então, se você hoje está num lugar ok, sinal que você mais acertou do que errou nas suas escolhas. Se você está hoje num lugar que não é muito satisfatório, tanto no aspecto pessoal quanto profissional, então você precisa rever as suas escolhas. E nada melhor do que final de ano para a gente comparar e conversar sobre metas. Exatamente, é olhar para frente e falar, o ano que vem eu vou parar com isso, eu vou melhorar aquilo, eu vou melhorar nesse aspecto, eu vou faturar mais. Até a questão financeira você pode colocar e estipular como metas, mas se você não está alicerçado, embasado, com todas as suas características, olhando para as suas próprias necessidades, olhando para os comportamentos que você precisa melhorar para alcançar lá, então você não vai conseguir. É por isso que a gente engaveta as nossas metas, é por isso que a gente até escreve no final do ano, mas à medida que o ano vai transcorrendo, a gente vai se esquecendo e deixando para lá. Por quê? É igual a casa dos 3 porquinhos. Se você não alicerçar, no primeiro vento que bateu, você se esquece, porque você não sabe como chegar lá. Isso é tão importante quanto onde você quer chegar. Por isso que eu trabalhei os 3 primeiros vídeos, para que a gente se alicerçasse então, para que a gente olhasse para dentro da gente mesmo, com a ajuda de outras pessoas, e olhasse, olha, isso eu preciso melhorar, isso eu estou disposto a fazer, isso eu estou disposto a pagar o preço em nome do que eu quero alcançar neste ano de 2020. Por isso que eu digo, custa, isso é doloroso, precisa de querer muito, precisa desejar o seu desenvolvimento. Por isso que muita gente desiste, por isso que muita gente prefere aquele estímulo de que não adianta, aquilo não é desenvolvimento, aquilo é só um estímulo. E conversando especificamente sobre metas, a gente vai fazendo algumas perguntas. Eu sugiro então que você pegue papel e caneta para você ir anotando essas perguntas. Certamente você não vai conseguir responder todas agora, até porque o tempo que a gente tem para esse vídeo não é muito longo, não dá tempo de você parar e pensar especificamente sobre as respostas que você vai dar a essas perguntas, mas são essas respostas que vão ajudar você a estipular as metas, estipular onde você quer chegar no final do ano de 2020, o que você quer ter melhorado na sua vida pessoal, o que você quer ter alcançado na sua vida profissional. Todos prontos? Então, canetas e papéis postos, vamos para a primeira pergunta. O que você quer? Qual é o seu objetivo, tanto no âmbito pessoal e profissional? Você precisa ter isso muito claro. E se você não sabe ainda, ok, você vai parar depois da live, vai escolher um tempo até o final de semana e vai escrever o que você quer, onde você quer melhorar, onde você quer estar no final de 2020.
Deixa eu te contar uma história real que aconteceu. Tinha um cego de nascença, ele morava numa cidade que era uma cidade satélite, mas era referência na época dele, chamada Jericó, 30 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Essa cidade existe. E esse cara que era cego de nascença ficou sabendo, em um determinado momento, que estava passando um outro cara por lá naquelas bandas, que era um cara sensacional. O cara simplesmente estava quebrando todos os paradigmas de como amar o outro, e ele estava curando leprosos, ele curava paralíticos, ele fazia mudo falar, enfim, e perdoava todo mundo, e estava quebrando paradigmas de amor, de relacionamento, ensinando um monte de coisa. E ele ficou sabendo que esse cara ia passar por lá. Ele se animou, então, ao saber daquilo, e convocou os amigos mais próximos dele e falou: gente, ó, eu preciso de ajuda porque eu sou cego, mas eu vou conversar com esse cara, quem sabe ele pode me curar. Os amigos dele falaram: você tá louco? Você é cego, você não sabe a estimativa de gente que vai ter próximo a esse cara, você vai morrer pisoteado, não tem a menor condição de você chegar lá. Não, mas por isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês. Ele insistiu e conseguiu. E no momento que ele estava lá próximo desse cidadão, que estava curando tudo, que ele sentiu a presença do cara. Vocês sabem que cego, especialmente de nascença, ele desenvolve muito melhor os outros sentidos, então ele sentiu a presença dele, e aí ele gritou: ei, filho de Davi, tem piedade de mim. Esse cego chamava Bartimeu, e filho de Davi era Jesus de Nazaré. E aí, a hora que Jesus escutou o grito dele, ele foi até o cego e falou: pois não, o que eu posso fazer por você? O que você quer? Se sou eu no lugar, eu já ia falar: pô, quem que é cego aqui? Jesus, o senhor está vendo que eu sou cego? O senhor está curando todo mundo, eu estou te chamando, pedindo misericórdia, o que você acha que eu quero? Mas ele foi um pouquinho mais político. E ele falou: eu quero enxergar. E Jesus falou para ele: então tá bom, seja feita conforme a sua fé. E ele foi curado. Essa é uma história real que nos dá pelo menos duas mensagens, que é isso que eu queria partilhar com vocês agora. Primeiro, você que está aqui nessa live, escutando esse terceiro vídeo sobre mudança de comportamento, sobre meta que você quer alcançar em 2020, certamente você escreveu alguma coisa aí que você sabe que é dolorido para você. E sempre que você se propõe a fazer alguma coisa melhor, as pessoas mais próximas de você vão apontar o dedo e falar: você não vai conseguir, isso aí não é para você, isso é muito difícil. Foi o que os amigos de Bartimeu disseram para ele. Então você tem que ter muita força de vontade, porque escutar das pessoas mais próximas a você que você não vai conseguir é muito difícil. E certamente você vai cair, porque se você está disposto, querendo mudar padrão de comportamento, você passou, não sei, 20, 30, 40 anos da sua vida agindo sempre da mesma forma, e agora deu um estalo que você quer mudar aquele padrão. Óbvio que você vai cair, óbvio que em algum momento você não vai conseguir aquele comportamento. E essas pessoas mais próximas de você daí vão apontar o dedo e falar: eu te falei, eu avisei que você não ia conseguir. Algumas vão falar assim: para que serve o Evolution? Fez o Evolution 2 ou 3 vezes e não está melhorando nada? É para isso que serve? Para que serve o coaching na sua vida? Essas pessoas têm prazer, não é por maldade, não é que essas pessoas são más. Isso é natural do ser humano. Quando a outra pessoa se mobiliza para melhorar, para alcançar resultados diferentes, ela começa a incomodar quem está próximo e quem está acomodado, que quer continuar levando a vidinha do mesmo jeito. Portanto, esteja preparado. Porque as pessoas próximas a você vão apontar o dedo e vão dizer: tá vendo, eu te avisei, falei que você não ia conseguir. Saiba, elas não fazem isso por maldade, elas fazem isso porque é mais confortável para elas que você também não tente melhorar. Afinal de contas, elas não estão tentando, elas não estão querendo olhar para dentro do próprio umbigo e dizer: puta que pariu, eu preciso melhorar isso também. Elas vão começar a ficar incomodadas com você. A segunda mensagem que essa história nos traz: se você não sabe onde você quer chegar, nem Deus está afim de te ajudar. Por isso que Jesus chegou para Bartimeu e falou: o que você quer? Se ele não soubesse que ele queria ficar curado da cegueira de nascença, ele não ia ter sido curado. Então, saber o que você quer é o primeiro passo para ter as suas orações atendidas. E as suas orações você pode entender como oração literalmente, você pode entender como seu esforço, você pode entender como resultado financeiro melhor na sua empresa, na sua clínica, enfim, as metas que você estipular. Portanto, a primeira pergunta é essa: o que você quer? Se você não souber, não adianta, que você não vai conseguir. A segunda pergunta: a sua meta, isso que você quer, está centrado em você?
depende quantos por cento de você isso que você está querendo, porque às vezes as pessoas estipulam metas sem perceber que não dependem exclusivamente delas, dependem de outras pessoas também. Por exemplo, se você tem uma clínica veterinária e você quer aumentar o seu faturamento, isso vai depender de um esforço coletivo, não é uma meta só tua. Se você quer mudar de país e você é casado e tem filhos, isso vai depender da anuência do seu cônjuge e dos seus filhos. Você vai mudar a vida das pessoas ao seu redor. Portanto, saber, ter a noção de quantos por cento a sua meta depende só de você e de que ela pode interferir com a vida de outras pessoas é fundamental para que você consiga estabelecer o como, o passo a passo de como chegar lá. Então responda depois, quantos por cento essa meta depende só de você? 70%, 80%, 60%? E aí você tem que ser sincero consigo próprio. E aí, dependendo da resposta, vamos supor que você estipulou uma meta que depende 70% de você, os outros 30% depende de quem? Aí você tem que colocar, depende dos meus colaboradores, se for uma meta profissional, depende do meu cônjuge, depende dos meus filhos, dos meus pais, depende dos meus amigos, enfim, depende de uma série de outras coisas, e daí você vai colocar, aí vem uma outra subpergunta para esse nicho. O que você pode fazer para que essas pessoas que também vão participar indiretamente dessa meta, o que você pode fazer para trazer essas pessoas para o seu lado, para mostrar para elas que isso vai afetar positivamente a vida delas também. Por exemplo, no caso de uma meta profissional, que você quer aumentar o seu faturamento, beleza, isso vai depender dos seus colaboradores. O que você pode fazer? Quais são os seus colaboradores e o que motiva esses colaboradores para que eles também comprem essa ideia e ajudem você nessa meta de aumentar o faturamento da sua empresa ou da sua clínica. E é só um exemplo para você deixar anotado e depois, na hora que você estiver respondendo essas perguntas, você ter clareza nas respostas. Vamos lá. Outra pergunta. A sua meta é alcançável? Também é outra coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo, colocando metas que não são alcançáveis. Ah, qual que é a tua meta? Ah, eu quero comprar uma Ferrari esse ano. Cara, mas isso é possível? Portanto que você fatura, portanto que você ganha, portanto que você consegue economizar, porque à medida que você coloca metas que não são alcançáveis, a tendência é você se frustrar por não conseguir chegar nessa meta. Aí só você pode dizer o quanto você está disposto a fazer por aquela meta. Primeiro, se ela é alcançável e o quanto você está disposto a fazer por ela. Eu sempre digo que as pessoas querem a barriga de tanquinho, mas elas não querem ir para academia. E à medida que elas começam a ir para academia e não começam a ver a barriga de tanquinho, elas desistem, elas se desestimulam. Então entender se a sua meta é alcançável, que preço você está disposto a pagar para alcançar essa sua meta e o que você vai fazer por isso é fundamental para você conseguir alcançar esse objetivo. E como é que você vai responder isso? Baseado nas suas experiências anteriores, baseado na sua força de vontade. Só que a gente também falou sobre força de vontade, que é um paradigma que a gente acha que a gente tem força de vontade suficiente para alcançar alguma coisa ou para deixar um mau hábito, por exemplo, de fumar, de comer doce, de gastar mais do que precisa. Força de vontade não é suficiente. Então, o que você vai fazer especificamente para alcançar isso? E se te der preguiça? E no dia que você não tiver muito afim, o que você vai fazer? Como é que você vai trabalhar a sua cabeça? E só você pode responder isso. Por exemplo, ontem foi 25 de dezembro, foi Natal e eu estava na esteira correndo. Eu até postei um stories para que todo mundo visse. Foi fácil? Não. Eu tive vontade, eu acordei, chegou a tarde, eu falei, nossa, agora eu vou correr na esteira? Não, especialmente porque eu não gosto de correr na esteira. Para mim é um exercício que não é motivante, eu não gosto daquilo, mas eu fui fazer porque eu sei que à medida que eu trabalho a minha cabeça no que eu preciso fazer e não só no que eu gosto de fazer, eu coloco na minha mente que eu sou capaz de alcançar resultados melhores. Então é como você vai trabalhar a sua cabeça para fazer aquilo que precisa ser feito para que a sua meta, então, se ela for alcançável, para que você consiga chegar lá. Uma outra pergunta, a sua meta é atraente para você? Ela te seduz?
Porque não adianta você colocar uma meta que não seja sedutora para a sua vida, nem no âmbito pessoal, nem no âmbito profissional. Algumas pessoas estipulam metas para si mesmos que não são desejos próprios delas, são desejos dos pais, do marido, desejos de outras pessoas, para agradar alguém. Então calcula, se todo esse processo de escrever, de estipular as próprias metas e de alcançar as próprias metas a partir dos planos de ação que a gente vai gerando, já é dificílimo porque envolve mudança de padrão de comportamento, calcula se a meta não for sedutora para você. Então uma pergunta que ajuda muito nesse processo de entender se a sua meta é sedutora para você é responder o que você sente quando você imagina ter alcançado aquela meta. Que sensação, que emoção aquilo provoca em você. Você fica de fato muito feliz, aquilo muda o seu estado emocional? Uma pergunta, por exemplo, se você tivesse alcançado essa meta hoje, essa meta que você está desenhando para o final de 2020, você se tornaria uma pessoa melhor? Aquilo mexeria de fato com você positivamente? Quanto que mexeria? Isso responde se essa meta é atraente para você ou se ela é mais ou menos atraente. E não vale responder, me deixaria super feliz porque eu agradaria meus pais, porque eu agradaria meu esposo, minha esposa, porque eu agradaria meu filho. Isso não é meta. Vou até colocar isso como um objetivo, mas meta, ela precisa ser muito atraente para você. E, portanto, você tem que desejar alcançar, porque você vai ter desafios para alcançar. Essa história de que você vai ter uma vida extraordinária se você fizer isso, ou se você fizer aquilo, que você não vai ter problemas mais, que você vai conseguir, é balela. Todo mundo sabe que no dia a dia, cara, você tem que vencer um monte de desafio. Você tem que vencer o desafio da sua mente em primeiro lugar. Por quê? Porque o ser humano procrastina. Isso faz parte do ser humano, faz parte da nossa evolução biológica. Não tem como fugir disso. Então não tem como dizer, eu vou viver a partir de agora uma vida extraordinária, sem problemas, uma vida que vai ser tudo lindo. Não vai, cara. Não vai. Você vai ter desafios para vencer todos os dias. Você vai ter desafios diários, semanais, mensais, semestrais. Você vai ter desafio para vencer. As coisas não dependem só de você. Tem diversos livros que explicam isso. Diversos. Para quem quiser indicação, depois me chama no direct ou me chama no WhatsApp. Eu converso com vocês sobre diversos livros que expõem isso. As coisas acontecem no mundo casualmente. Portanto, eu já falei isso no outro vídeo, o ambiente, o que acontece alheio ao seu controle ou à sua vontade, impactam diretamente no seu estado emocional. Acontecem coisas na sua vida que você não está esperando simplesmente que aconteça, que você não gostaria que acontecesse. E que aquilo vai se tornar um incêndio a se apagar, por exemplo. Aquilo vai se tornar um problema a ser transposto, um obstáculo a ser transposto. E se você não estiver bem emocionalmente, você vai ter mais dificuldade de alcançar aquela meta que você setou. Então não adianta viver achando que você vai ter a vida extraordinária que você merece. Cara, você vai ter desafios. O que você precisa é desenvolvimento. Você precisa de estratégias para vencer esses desafios que vão aparecendo na sua vida. Não tem como escapar disso. Desculpa, isso é bíblico. Não tem como a gente escapar. Jesus falou, eu não prometi para você uma vida sem problema. Você vai ter um monte de problema. Então você vai ter que vencer, você vai ter que criar estratégia para vencer esses problemas. Aí é que entra o desenvolvimento. Aí é que entra a força de vontade. Quando você está disposto a sangrar por isso, quando você está disposto a vencer naquilo. E por isso, quando você vai vencendo pequenos planos de ação, por exemplo, ir na academia quando você não está afim, acordar cedo quando você não está afim, participar de uma reunião quando você não está afim, você se prepara, você prepara o teu cérebro para que o próximo desafio você já esteja num outro nível para conseguir alcançar. E meta não é nada mais do que se impor um desafio um pouco maior para conseguir alcançar. Outra pergunta, o seu objetivo é realista? Faz parte do seu projeto de vida? A sua meta está pautada nos seus valores de fato? E a gente conversou sobre valores em outros vídeos. Se você não assistiu, entra nos outros vídeos no YouTube que estão lá, que a gente fala de valores. Por quê? Porque valor é o que nos norteia a viver, a passar pela vida vencendo as turbulências, olhando o que eu quero ser, quem eu quero ser, o que eu quero que falem de mim no meu funeral.
Como eu gostaria de ser descrito por uma criança que eu amo, por um cachorro, pelo meu gato? O que eu gostaria que ele dissesse ao meu respeito? Isso mostra os seus valores e a sua meta precisa estar pautada nos seus valores. Do contrário, mesmo que você alcance essa meta, se ela estiver desalinhada com os seus valores, ela vai te trazer estresse emocional. Por exemplo, se família é um valor muito grande para você e você coloca uma meta de morar fora do país, portanto ficar longe da sua família, será que você vai conseguir ser feliz? Será que isso está pautado nos seus valores? Isso aconteceu comigo, Caleiso. Eu fui para os Estados Unidos, o meu pai estava doente na minha casa. A minha ideia era ficar nos Estados Unidos, mas eu não consegui ficar lá, eu tive que voltar, porque família para mim é um valor muito grande. Se meu pai morresse aqui, desamparado, comigo longe, morando lá nos Estados Unidos, mais tarde isso ia me gerar um processo de culpa, um processo emocional muito pesado que eu não ia conseguir lidar. Então você precisa traçar metas que estejam alinhadas aos seus valores. Só que antes disso você precisa conhecer os seus valores, que também é um desafio. Por quê? Porque ninguém nos ensina isso é um valor para você. Tem diversos exercícios, por isso eu te falo, se você está disposto realmente, vai atrás desses outros vídeos que eu falo, que eu explico como entender os seus próprios valores, para você poder estipular metas de vida pessoal e profissional que estejam alinhadas, que sejam projetos de vida, que estejam conectadas aos seus próprios valores. Outra pergunta, o que te impede de alcançar essa meta? O que pode te impedir? O que você já tentou que você não conseguiu quando você estava buscando alguma coisa parecida com essa meta? E o que você tentou que você conseguiu alcançar quando você estava buscando alguma coisa parecida com a sua meta? Por que responder a isso? Porque isso te dá subsídio para você entender que certas coisas que você já tentou e que não lhe foram úteis, não adianta você tentar agora, porque provavelmente isso também você vai incorrer em erros e não vai conseguir alcançar. Por outro lado, quando você responde o que você já tentou e você entende o que você já tentou, aquilo é um recurso que pode ser usado agora. Então pense em situações que você já viveu e que você conseguiu, que você tentou de determinada maneira e que você conseguiu alcançar o que você estava buscando. Quais recursos foram gerados dentro de você que podem te ajudar neste momento? Isso ajuda bastante, porque a gente está falando de meta de um ano, meta de 2020, portanto, você precisa de recursos, você precisa saber o que você pode tentar e o que você não adianta tentar porque você já tentou e simplesmente aquilo não vai fazer efeito agora. Outra pergunta importante, como esse objetivo vai afetar de verdade a sua vida? Tanto no processo de alcançar, quando já tiver alcançado. Você vai precisar se ausentar da sua família, da sua casa, por exemplo, se é uma pós-graduação, à noite ou de final de semana, ok você se ausentar um final de semana por mês, ok você se ausentar toda noite, 2 vezes por mês, você é casado, você é solteiro, quem vai ser impactado no seu processo de busca por esse objetivo? Isso também é importante, porque você pode estipular meta e de repente, quando o processo começa a caminhar, que você está na fase do como alcançar aquilo, buscando por aquilo, você pode criar um monte de problema que você não estava percebendo. Então trazer a consciência, se antecipar, é uma das coisas que eu falo no vídeo quando eu menciono o poder que o ambiente tem sobre o nosso estado emocional e que a gente negligencia. Uma das dicas era justamente antecipar, e é isso que a gente está fazendo com essas perguntas de coaching, entender o que pode acontecer de errado nesse processo, o que pode me levar a ter preguiça de alcançar, quem pode me ajudar neste processo. É uma outra pergunta interessante, buscar apoio emocional de amigos, de namorado, de colegas de profissão que já traçaram esse caminho de ir atrás, como essas pessoas podem te apoiar, como elas podem te indicar um caminho que elas já fizeram, tudo isso também é muito importante. Os recursos que você tem, eu já mencionei, mas agora de uma forma mais específica. O que você tem de recurso bom, interno, dentro de você? Quais as suas forças
que vão te ajudar nesse processo de alcançar essa meta, que vai te ajudar a passar pelos planos de ação, por aquelas atividades específicas que você vai fazer para conseguir alcançar esse objetivo. Por isso que muitas vezes é difícil as pessoas alcançarem a meta, porque é um processo muito trabalhoso, que envolve desafios gigantes, que envolve renúncia de vida pessoal, renúncia de vida profissional. Mas como eu disse no início do vídeo, se você está vivo, você tem a obrigação de tentar ser um melhor amigo, um melhor pai, uma melhor esposa. Você tem a obrigação de se tornar um melhor profissional. Como é que você vai atender melhor os seus pacientes? Você tem a obrigação de se tornar tecnicamente melhor, mas humanamente também melhor. E a gente só consegue isso se a gente para a conversa e estipula as nossas metas. E para alcançar as metas eu preciso entender o como. Por isso a gente fez essa série de 4 vídeos. E daí não é demérito para ninguém se você pede ajuda de um profissional. Por exemplo, um coach, um profissional que pode te ajudar nesse processo. E aí é que eu fico um pouco chateado com algumas questões que falam sobre coaching, porque estão confundindo a ferramenta do coaching. A ferramenta do coaching não é simplesmente empoderamento de pessoas, onde você escuta músicas e vê luzes e fica lá pulando, gritando que você pode, que você consegue. Mais uma vez, isso é estímulo. Coaching é uma ferramenta poderosíssima que ajuda as pessoas a alcançarem um objetivo, a alcançarem uma meta, ajuda as pessoas a se desenvolverem, a mudarem alguns padrões de comportamento que precisam ser mudados, que só você sabe quais são, à medida que você ouviu as pessoas com as quais você convive. Então isso é um processo de coaching. Eu espero que esses 4 vídeos tenham te ajudado. Se você quiser conversar comigo, deixe seus comentários. Esse vídeo de novo vai ficar nos stories e depois ele vai para o YouTube. Daí vai ficar a série desses 4 vídeos de meta. Se você gostou, indica para as outras pessoas, se inscreve no meu canal, clica no sininho lá para você receber as notificações dos vídeos novos que estão sendo postados. Então, para resumir, esse processo de metas específico desse vídeo é chamado SMART, que é uma sigla, S de específico. A sua meta ela precisa ser específica. Por exemplo, eu quero entrar em forma, eu quero ficar rico, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter um casamento melhor. Nada disso é específico. Precisa especificar o que significa para você entrar em forma, emagrecer ou ficar forte ou ter saúde. O que significa para você ficar rico, ganhar quanto por mês. O que significa para você ter uma qualidade de vida melhor? O que é qualidade de vida melhor para você? É o que Jesus Cristo perguntou para o cego Bartimeu. O que especificamente que você quer? Depois vem o M. Essa meta tem que ser mensurável. Você precisa traduzir isso em números. Porque durante o processo você precisa saber se as suas ações estão fazendo com que você se aproxime das suas metas e quanto. Porque senão não adianta. Se você não percebe resultado, você se afasta. É quando eu digo, por que as pessoas se matriculam na academia, vão uma semana e depois não vão mais? Porque com uma semana ela não vê resultado nenhum. Ela não emagreceu, ela não ficou forte, ela não ficou com barriga de tanquinho, não ficou definida. E aí ela não consegue mensurar. Portanto, a meta tem que ser específica, mensurável, ela tem que ser alcançável, que a gente mencionou, ela tem que ser realizável, você precisa conseguir alcançar aquela meta e ela precisa estar no espaço temporal, é o T, a última letra do SMART. Quer dizer, em quanto tempo você se propõe a alcançar este resultado, esse objetivo, essa meta que você está disposto, que você está escrevendo agora. Se você está disposto realmente, isso é muito legal. Você começa a perceber que você tem condição de alcançar um nível diferente daquilo que você está hoje. Você está no estado desejado, você está no estado atual, você está olhando para frente, olhando o estado desejado e você está criando uma trilha, um caminho, antecipando as coisas que podem te impedir de chegar lá, que é você mesmo ou as outras pessoas ao seu redor. Então vale muito a pena. Se você quer conversar mais sobre isso, você pode me procurar. É um prazer imenso para mim conversar. Se você quer outras dicas, a gente pode aprofundar nisso. Eu estou à sua disposição. Espero que você tenha gostado.